Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim relatar um testemunho, tá? Porque eu gosto de falar bastante de Deus e de coisas que aconteceram na minha vida, na minha família, coisas que edificam, né, a vida da gente. Porque eu acho que a gente tem que usar as redes sociais para isso, para falar do amor de Deus, para falar de coisas que Deus fez na vida da gente e que muitas das vezes as pessoas acham que conhecem a nossa história, mas não sabem nem a metade. Então, eu vim relatar para vocês isso. Com a minha mãe, há alguns anos atrás, tem até vídeo dela aqui no canal contando, mas como eu me recordo de alguns detalhes que eu acho bastante importante, eu vim falar para vocês. Atrás, a minha mãe, ela sentia algumas dores, né, na garganta. E por muitas das vezes ela ia ao médico e eles não conseguiam dar um diagnóstico específico. Por muitas das vezes ela fez alguns exames e os exames não eram concluídos, porque eles não conseguiam tirar um pedacinho da pele da, da garganta para poder fazer a biópsia. E por várias vezes ela foi fazer e nada de descobrir o que ela tinha. E a doença ia piorando, 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 até que chegou um tempo que ela conseguiu fazer o exame. Só que nisso ela ia engasgando, sabe? Ela tentava comer e engasgava. Por muitas das vezes eu vi isso acontecendo e ela ia se esconder atrás da casa para poder tentar desengasgar. E nisso ela perdia às vezes um pouco do ar. E nisso foi piorando, piorando até que ela conseguiu fazer o exame e daí foi diagnosticado que ela tinha. Só que até ser diagnosticado, aconteceram várias e várias coisas que eu vou dar uma resumida aqui. E ela e a minha irmã, elas foram até o médico, levaram o exame e o médico falou com a minha irmã, não chegou a falar especificamente para ela o que ela tinha, mas falou com a minha irmã. E no exame veio escrito que ela tinha neoplasia maligna, que era o resultado do exame. E nisso, a minha irmã já sabia que era um câncer. Era um câncer, tá? E estava localizado num local difícil de operar. Então o médico disse para minha irmã que as chances de vida eram muito poucas. Iam iniciar o tratamento, mas já estava muito avançado. E nisso a minha irmã não quis falar para minha mãe de imediato o que estava acontecendo e aí minha mãe começou os exames. Só que em todos os locais que a minha mãe ia, estava escrito câncer, aquelas imagens, sabe, de pessoas e tal. Aí a minha mãe já ia suspeitando, né? Porque tinha aquelas imagens assim, e aí a minha mãe já ia suspeitando, porque pelas coisas que ela sentia, os sintomas não eram coisa simples. E aí até que ela ficou sabendo que ela tinha e ela veio contar pra mim e pro meu irmão. Só que quando ela veio contar pra mim e pro meu irmão, ela já veio falando, eu vou ter que cortar o cabelo, né? Porque geralmente quando a gente fala sobre câncer, a gente já imagina que a pessoa vai ficar careca e tal. Eu lembro até que eu falei pra ela, não mãe, não corta não. Porque não sabe se vai cair mesmo, daí corta e não cai nada, e então é bom não cortar. Daí eu lembro que ela não cortou. E aí começou. E durante esse processo, a minha mãe tentava comer e ela engasgava. E muitas das vezes, para ela conseguir tirar aquilo que às vezes sufocava ela ia atrás da casa. Ela ia atrás da casa e pegava o fio da máquina de lavar, enrolava e enfiava lá dentro para tentar tirar, né, o que estava tampando a respiração dela. E muitas das vezes eu vi ela fazendo isso. E por muitas das vezes eu vi ela fazendo isso. E também o tumor era aqui no esôfago. E ele, conforme foi crescendo, e ele foi tampando. Então, tudo que ela comia, engasgava ela. E eu via minha mãe, muitas das vezes, tentando comer e não conseguia.
E aí foi passando o tempo e aquele tumor foi aumentando, aumentando, até que tampou tudo. E ela não conseguia nem comer e nem tomar água. E nesse período eu lembro que a minha mãe, ela, mesmo sem poder comer, ela fazia comida, aquela comida maravilhosa, porque minha mãe sabe cozinhar como ninguém. E ela fazia comida e via todo mundo comendo, sabe? Aí ela pegava o pratinho de comida dela e só olhava enquanto todo mundo tava comendo, porque ela não conseguia comer. E daí o tempo foi passando e a minha mãe foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Iniciou os tratamentos, a radioterapia, a quimioterapia. E quando ela fazia rádio, aqui a pele dela que ficou toda na pele viva. E muitas das pessoas visitavam minha mãe e já não dava mais vida. Inclusive teve uma pessoa que falou para ela, olha, eu acho melhor você pedir para Deus te preparar para você partir, não pensa nos seus filhos, não. Pensa que você vai descansar, alguma coisa assim falou para ela. E a maioria das pessoas que vinham ver ela não dava mais vida, porque ela realmente não tava mais, sabe? Como ela era, porque ela era bem gordinha e ela tava muito magra, muito magra. E o único alimento que ela tinha, gente, era o soro. Mas em todo esse processo, ela não comeu durante 1 ano e ela não bebeu durante 1 ano. Mas ela nunca desistiu de ir para a igreja, nunca desistiu de acreditar na palavra e nas promessas de Deus. E mesmo fraca, mesmo sem comer, mesmo sem alimento, ela ia para as igrejas sozinha, porque meu pai não acompanhava ela, nem eu e nem o meu irmão. E ela ia muitas vezes se arrastando porque ela mal conseguia andar, não tinha força. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que nos momentos mais difíceis é que a gente tem que buscar força dentro da gente pra gente buscar a presença de Deus. Porque quando a gente tem uma promessa de Deus, ela se cumpre se a gente tiver fé. E o que a minha mãe mais tinha naquele momento era que vinha a tristeza, o desânimo, ela não desistia. E todas as vezes que ela ia para as igrejas, as palavras eram a mesma. Esperei com paciência no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então a minha mãe se apegava nesses versículos. E ela nunca desistiu de buscar a presença do Senhor, mesmo estando ali, praticamente em fase terminal. Porque pelo médico ela estava em fase terminal. Mas eu creio que para Deus, não. E para Deus era só o começo de um grande testemunho. Para Deus era só o começo de um grande testemunho. E eu me lembro que teve um dia que ela me chamou para ir. Que ela ia numa campanha. E eu não fui e ela foi sozinha, com uma irmã. E nessa campanha o pastor orou por ela e disse que naquele dia Deus estava curando ela. Que naquele dia Deus tinha batido o martelo naquela enfermidade. E ela ia ser curada e que ela poderia comer. Que ela não estava comendo e ela poderia comer. E se eu não me engano, deram um pastel, alguma coisa para ela comer e não foi. Ela não conseguiu naquele momento. Mas ela veio para casa com a certeza de que aquele dia Deus tinha assinado a vitória dela. Porém, ela tentou pegar um prato de comida com aquela fé que se Deus hoje bater o martelo, eu vou conseguir comer. Ela tentou e não conseguiu. Mas existe um porquê. É porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente quer uma coisa na hora, mas ainda existe um certo processo para Deus poder entregar pra gente a nossa vitória. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Existe um tempo determinado para todas as coisas acontecerem na nossa vida. E eu creio que a fé da minha mãe foi tão grande que movimentou o céu. E depois disso, num dia que ela estava dormindo, ela começou a sentir um calor. E teve um dia que a minha mãe... E depois desse episódio, né, da igreja, que ela foi na igreja, o pastor falou isso, ela dormiu. Teve uma noite que ela dormiu
E, e aí ela começou a sentir um calor insuportável. E ela até pediu pro meu irmão levantar, abrir as portas, as janelas, ligar o ventilador, fazer tudo, porque aquele calor ela não estava aguentando. Só que não tava calor. Meu irmão não tava sentindo calor nenhum, era só ela que tava sentindo. Então eu creio que naquele dia, e ela também crê, e ela conta isso, que naquele dia o Espírito Santo de Deus visitou ela e aquele calor queimou toda a enfermidade dela. E no outro dia ela acordou e conseguiu comer pela primeira vez. Gente, quem conhece a minha mãe sabe, a mulher esforçada, a mulher de fé que ela é. Porque eu acho que esse sofrimento que ela passou, sabe? De, de ninguém acreditar que ela seria curada. Mas ela acreditou, ela não duvidou, não. Muitas das vezes a gente passa por luta e a primeira coisa que a gente pensa é em desistir, em abandonar tudo. Mas aí Deus sempre tem esses testemunhos, né? Pra poder levantar a gente, porque a minha mãe estava em fase terminal. Quem olhasse para ela já via que para ter vida ali é só se Deus desse vida. Mas Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Então eu creio, gente, que esse testemunho na vida da minha mãe, ele serve para muitas pessoas. E ela conta aqui os detalhes dela, eu tô contando outros detalhes, porque eu acho importante falar que Deus, ele está em todos os momentos da nossa vida, nos momentos alegres, nos momentos tristes. Às vezes as pessoas olham pra gente e pensam que a gente é inexperiente, que a gente não conhece as coisas, que a gente não sabe das coisas, mas eu tenho uma experiência de milagre na minha vida desde quando eu era pequena. Eu vejo coisas sobrenaturais acontecendo na minha vida e na vida da minha família que não tem outra explicação se não for Deus. E esse é só mas um dos mais importantes, porque, gente, câncer é uma coisa que tem levado muitas vidas. E aconteceu isso na vida da minha mãe, é puro milagre de Deus. Então eu queria deixar aqui registrado essa história da minha mãe, para vocês saberem que Deus existe, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de vida, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que purifica. Às vezes a gente desanima mesmo de certas coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente não pode desistir, é de buscar Deus na nossa vida, porque sem Deus nós não somos nada. Então, se vocês quiserem conhecer mais a história da minha mãe, eu posso trazer ela aqui para gravar, ou então vocês de Pindamonhangaba que quiserem saber, quiserem ver o exame e tudo, ela tem tudo guardado, entendeu? E tem mais. Ela fez o processo de radioterapia e de quimioterapia. Ela não precisou terminar, porque antes disso ela já foi curada. E nenhum fio de cabelo dela caiu, gente. Nenhum fio de cabelo dela caiu. Várias pessoas que acompanharam ela, algumas pessoas que estavam com ela no tratamento faleceram. E a minha mãe, ela foi curada pela honra e glória do Senhor Jesus. A minha mãe sofreu muito nesse período, mas eu creio que logo após a tempestade brilha o sol. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que vocês possam ficar com essa palavra, com esse testemunho de edificação na vida de vocês, que Deus possa falar da melhor maneira no coração de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.